Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Deus é fiel. Deus cuida. Deus não nos abandona. Deus não muda de opinião. Ele nos escolheu, nos separou para o louvor da sua glória. Deus tem um projeto para a nossa vida. Deus tem um plano e um propósito. É tempo de agradecer. É tempo de adorar. É tempo de exaltar. E também é tempo de abençoar. Eu quero convidar você a vir comigo, neste momento, compartilhar esta transmissão. Você pode me ajudar a fazer isso? Você pode participar comigo desta live, convidando pessoas? Façamos isso juntos. Como faço neste momento, convidando aqueles que me acompanham pelo Instagram. Basta usar este aviãozinho, essa setinha aqui no canto inferior da sua telinha, e você poderá abençoar tantas pessoas através de alguns toques na telinha do seu dispositivo móvel celular. Você pode ser parte de um milagre na vida de alguém. Quem faz a obra é Deus. Não é você e também não sou eu. Mas a nossa parte é sermos canal de bênçãos. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. Não sai daí não. A gente vai orar juntos e também compartilhar a palavra de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu estou disposto a navegar no oceano do Espírito. Não sei quanto a você, mas estou disposto a adorar a Deus. E aproveito a ocasião para cumprimentar Jamara Lima, Nilda Reis, Fabiane Mota, Lúcia Jatobá, César Herr, Júlia Grandizoli Félix, Gilberto Bispo, Cristiana Rodrigues e Ernestina Alves. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe. Mas podemos alcançar mais alguém se você compartilhar. Podemos abençoar mais alguém se você compartilhar. Graça Bezerra, bem-vinda, Deus abençoe. Podemos ser canal de bênçãos e instrumento nas mãos do Senhor se você convidar mais alguém. Aline Barros, bem-vinda, Deus abençoe. Que o Espírito Santo, Eliette, Janete Moreira, bem-vindas. Que o Espírito Santo venha e tome sua vida. Que o Espírito Santo venha e te abençoe. Que o Espírito Santo venha e te alcance. Márcia Dilsten, bem-vinda, Deus abençoe. Que o Espírito Santo venha e complete a obra. Ana Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Que o Espírito Santo venha e te envolva como em Pentecostes. Que nesta noite, na tua casa, haja o som como de um vento impetuoso. Esta noite, que na tua casa haja o brado da presença do Senhor. Esta noite, que na tua vida haja um renovo, haja um avivamento, haja uma manifestação sobrenatural. Repito, sobrenatural do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é poder. De novo,
O Espírito Santo é poder. Então que ele possa vir como fogo. Que ele possa vir como foi em Pentecostes. É o mesmo Espírito, por que não pode acontecer de novo? É o mesmo Espírito, por que não ser cheio, como foi cheio aquele povo que estava reunido no cenáculo? O Espírito Santo veio, desceu sobre eles na forma de chamas, línguas de fogo. Por que não este fogo do Espírito Santo arder novamente no teu coração? Por que não essa graça, este mover, esta unção e este poder? Repito, este poder, o poder do Espírito Santo está escrito, e tudo aquilo que está escrito eu posso declarar. Está escrito, e tudo aquilo que está escrito eu creio. Maria Joana, bem-vinda, Deus abençoe. Está escrito, e tudo aquilo que está escrito eu tomo posse. Não sei você, mas eu tomo posse. Eu quero ver milagres, eu quero ver poder, eu quero a graça, eu quero graça sobre graça, eu quero virtude, eu quero unção, eu quero manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Não sei você, mas eu creio na palavra que diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Fátima Cristina, bem-vinda, Deus abençoe. Repito, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É por isso que nós continuamos orando pelos cadernos de oração, para a liberação do poder de Deus. Gesiane Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Tânia Lima, bem-vinda, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder. Poder para quê? Vamos falar sobre isso já já. Eu, se fosse você, ainda compartilhava para mais alguém. Eu, se fosse você, ainda convidava mais alguém. Eu, se fosse você, ainda permitia que o Espírito Santo alcançasse mais alguém através da tua vida. Sim, está escrito. Recebereis poder. Olha aqui um testemunho da Graça. Graça Bezerra. Quero agradecer livramento de morte do meu irmão. Glória Oliveira, bem-vinda, Deus te abençoe. Olha aqui, eu vou até fixar o comentário. Aqui está uma prova do que estamos proclamando. Livramento de morte. Sabe, queridos, eu já vi muitas vezes, Deus mudar laudo médico. O médico disse assim: não tem jeito. Deus fala: pera aí, quem disse que não tem jeito? Edila Maria, por favor, me mande os nomes no privado para que eu possa anotar, ok? Assim consigo incluí-los no caderno de oração. Agora, durante a ministração, não consigo, tá bom? Me manda esses nomes e a gente escreve, sim, com maior alegria, inclui no caderno de oração. Toinha Tatá, seja bem-vinda. Cláudia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Entenda uma coisa: Deus é quem tem a última palavra. O médico diz assim: olha, não tem mais o que fazer. Até enterro, Jesus Cristo interrompeu. Todo mundo diz por aí, tem até um ditado que fala assim: tem jeito para tudo,
só não tem jeito para a morte. Mas peraí, eu acho que quem bolou, quem criou esse ditado popular não conhecia Jesus. Porque Jesus, ele pôde dar jeito até na morte. Morte até de quem já cheirava mal. Lázaro que o diga. Já havia morrido, já havia sido sepultado e ainda por cima colocaram uma pedra na entrada do túmulo. E agora? Não tem mais jeito. Mas Jesus chegou. Jesus chegou. Glória Oliveira, peço a você também que me mande no privado, no direct, o nome para inclusão do seu filho no caderno de oração. Ok? Durante a ministração não consigo anotar. Ok? Grace Guise e Josefa Salvina, bem-vindas, Deus abençoe. Quem bolou esse ditado popular não conheceu Jesus, ou nunca ouviu falar dele. Porque Jesus disse assim para Marta, para Maria: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta, Maria achavam que Jesus se referia à ressurreição, mas Jesus estava querendo fazer um milagre. Às vezes você está impressionado achando que Deus está falando de algo assim, assado, para um dia. Isso impede. Presta atenção no que eu vou falar. A incredulidade impede o milagre. Grifa isso, escreve isso, anota isso e aprende isso. A incredulidade impede o milagre. A incredulidade impede o milagre. Suenha Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Eu tenho que dar prova de fé. Lázaro só foi ressuscitado no momento em que tiraram a pedra da entrada da tumba. Prova de fé. Desenterrar um fedorento podrinho é prova de fé. Tirar o lacre de um túmulo de um camarada já mal cheiroso é prova de fé. Porque a incredulidade impede o milagre. Escreve isso aí. Toma nota. Escreve na tábua do teu coração. A incredulidade impede o milagre. E Deus quer fazer milagre. Vou falar sobre isso ainda hoje. Não vai embora não. E ainda dá tempo de você chamar mais alguém. Elisângela Duarte, bem-vinda. Deus abençoe. Perceba que muitas vezes quando Jesus curava, ele perguntava: você crê? Creio. Então que seja feito conforme a sua fé. Porque a incredulidade impede o milagre. A incredulidade impede o milagre. Isvanilda Alves, bem-vinda, Deus abençoe. A incredulidade impede o milagre. E tem gente que deixou de ser abençoado porque não creu. E se Marta, Maria teimassem e falassem: vou tirar a pedra, coisa nenhuma, já morreu. A incredulidade impede o milagre. Adriana, bem-vinda, Deus abençoe. Não deixa a tua incredulidade impedir o milagre. Não deixa a tua incredulidade impedir o milagre. Porque a incredulidade impede o milagre. Deu para entender a mensagem? A incredulidade impede o milagre. Não perca a sua bênção por causa da incredulidade. O diabo está doidinho para você não acreditar e perder a resposta do Senhor. Quantas pessoas perderam bênçãos por causa da incredulidade? Não se deixe envolver na incredulidade. Rose, seja bem-vinda, Deus abençoe. A incredulidade impede o milagre. Você fala assim: coloca no caderno de oração, mas se você não crê, a incredulidade impede o milagre. Eu creio que Deus traz cura. Eu creio que Deus traz resposta. Eu creio que Deus traz
ele tem a última palavra. O médico fala, não tem jeito. Está desenganado. A incredulidade impede... Está desenganado, puxa vida, mimimi, mamomó. Tá certo que todos nós teremos um dia em que nós vamos dar uma morrida. Isso é inevitável. Mas enquanto não chegar essa hora, crente não morre de véspera. Só se for incrédulo. Porque a incredulidade impede o milagre. Enquanto não for o tempo de partir para os braços do Senhor, eu não dou para Satanás o gostinho de morrer antes da hora, porque eu fico aqui ganhando almas. Sandra Regina, Nuzinha, bem-vindas, Deus abençoe. Eu fico aqui pregando a palavra. Eu fico aqui anunciando. O diabo já tentou me matar diversas vezes e ele mordeu os cotovelos de raiva porque Deus me deixou. Quem conhece um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu testemunho, qualquer dia eu conto outras oportunidades, outras experiências. O diabo já tentou as suas, mas crente não morre de véspera. Mila Leal, bem-vinda, Deus abençoe. Enquanto Deus não falar assim, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, eu fico por aqui, pregando a palavra, anunciando que é chegado o reino de Deus. A incredulidade impede o milagre. Quando você pede para a gente escrever os nomes nos cadernos de oração, eu te pergunto, você crê? Que seja feito conforme a sua fé. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre quem tem poder e autoridade. Sônia Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Aí você pergunta assim, quem tem poder e autoridade? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu, se fosse você, não ia embora e nem dormir agora não. Segura o sono um pouquinho. Aguenta aí. E convida mais alguém. Eu quero orar com você. Você crê? Você crê? Então, seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Israel Malustosa, Deus abençoe. Seja feito conforme a sua fé. Porque a incredulidade impede o milagre. Aí você vai perguntar assim, mas peraí, quem tem poder e autoridade? Eu vou responder já já. Eu vou te responder já já. Baseado na palavra. Antes eu quero orar com você. Mas eu quero orar principalmente com aqueles que creem. Eu quero orar especialmente com aqueles que creem. Porque está escrito em Marcos capítulo 16. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Se beberem alguma bebida mortífera, não lhes causará dano. Mas estes sinais seguirão os que crerem. Você sabe quem recebe resposta? Quem crê. E quem não crê? A incredulidade impede o milagre. Sandra Costa, bem-vinda, Deus abençoe. Então, qual é o pré-requisito para receber o milagre? Fé. Se você tiver fé como o grão da mostarda, você dirá ao monte que se levante e que se lance no mar, e será. Seja feito conforme a vossa fé. É por isso que isso é tão enfatizado na palavra. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O autor da carta aos Hebreus escreve a respeito dos heróis da fé. Então o que precisa para ser um herói? Diferente do que o cinema e os quadrinhos dizem, eu não preciso ter capa e voar. Eu preciso ter fé. Para ser um herói, eu não preciso. Josué venceu pela fé. Luzia Almena, bem-vinda, Deus abençoe. As muralhas de Jericó caíram pela fé. Davi venceu Golias pela fé.
O que é que precisa ter para ser um herói? Fé. Você quer ser um herói? Ou uma heroína? Basta ter fé. E será feito conforme a vossa fé. Margarete, bem-vinda, Deus abençoe. Alguém poderia então dizer assim: eu não consigo ter fé. Então a gente fala: Senhor, aumenta a minha fé, acrescenta a minha fé. Porque a incredulidade impede o milagre. Você já parou para pensar que às vezes o empecilho do teu pedido chegar e ser respondido é a tua incredulidade, a tua falta de fé? Você está um tempão pedindo alguma coisa. E aí o que aconteceu? A incredulidade impede o milagre. Eu quero orar com você, especialmente se você crê. Pai, muito obrigado por todas estas vidas que estão conosco durante esta transmissão. Eu quero agradecer por todas elas, suas famílias, seus lares, seus ministérios. Assim como também quero te agradecer por todos estes nomes anotados nos cadernos de oração. Muito obrigado. E hoje, pela fé, nós tomamos posse da promessa. Pela fé, nós tomamos posse da resposta. Pela fé, nós recebemos a bênção e o milagre. Pela fé, nós tomamos posse da cura, do emprego, da restauração, do livramento, da salvação. Nós tomamos posse da reconciliação, da restituição. Pela fé, tomamos posse da bênção. Socorrinha, bem-vinda, Deus abençoe. Pela fé, nós profetizamos um novo tempo na vida destas pessoas. Dos pedidos de oração, apresentamos cada um dos que foram escritos aqui nestes comentários. Assim como estes que estão em minhas mãos, nas páginas destes cadernos de oração. Pai, completa a tua obra, porque pela fé nós já te agradecemos. Pela fé nós já recebemos, e que seja feito conforme a nossa fé. Muito obrigado, Jesus. Ana Silva, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Queridos, Jesus, ele, diante dos discípulos, realizou muitos milagres, curas, prodígios e sinais. Mas chegou um dia, e é sobre isto que eu quero tratar, em que Jesus os chamou e disse para os 12: agora vocês vão. Nós, vocês. No Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 9, depois você lê com cuidado. Tendo Jesus convocado os 12, versículo 1, deu-lhes poder e autoridade. Quem tem poder e autoridade? Aqueles a quem Jesus deu. E para quem ele deu poder e autoridade? Para os discípulos. Homens comuns, como você e eu. Ele convocou os 12 e lhes deu poder e autoridade.
Sabia que ele só convoca discípulo? E o poder e a autoridade é para os discípulos. E ele continua dizendo assim: deu-lhes poder e autoridade sobre demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Queridos, se você é discípulo, ele te confiou poder e autoridade para expulsar os demônios e curar os enfermos. Aos discípulos ele deu poder. Aos discípulos ele deu autoridade. Quem tem poder e autoridade? O discípulo. E o que tem que fazer para ser discípulo? Jesus ensina: todo aquele que quiser vir após mim, ou seja, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se eu faço isso, ele me concede poder e autoridade. E aí você vai lendo os versículos seguintes, pelo menos até o versículo 6, ele dá instruções. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser discípulo. Carmen Avelar, bem-vinda. Deus abençoe. Eu tenho que ser discípulo. Porque quem tem poder e autoridade? O discípulo. Jesus é a fonte de todo o poder e autoridade. E ele deu. E ele instruiu, inclusive, dizendo: vocês receberam de graça, vocês darão de graça. Aí ele fala sobre não levar alforje, 2 túnicas, etc, etc, etc. Eu não vou entrar nesse pormenor hoje. Daria para fazer até um estudo sobre isso. O fato é que ele deu aos discípulos poder e autoridade. Érica Araújo, bem-vinda, Deus abençoe. Isso é tão claro que os discípulos, sem entender muito bem o que estava acontecendo, vão de 2 em 2. O fato de estar em 2 em 2 é para um cobrir o outro. Vera Lúcia, bem-vinda, Deus abençoe. Um ajudar ao outro. E eles curaram enfermos. Eles expulsaram demônios. Meire Junqueira, bem-vinda, Deus abençoe. Eles ressuscitaram mortos. Eles fizeram milagres. Homens comuns. O Simão Pedro, que ainda viria a negar Jesus, fez milagre. Eu vou mais longe. O Judas Iscariotes, que viria a trair Jesus, fez milagres. Então, quando se trata deste poder e desta autoridade, esta autoridade, este poder não foi dado a super-homens. Tem gente que acha: eu não posso nunca orar por ninguém porque eu sou uma lástima de pessoa. Espera aí, a questão é ser discípulo. Porque aos seus discípulos ele deu poder e autoridade. Então o que eu preciso ser? Discípulo. Para que eu possa orar por alguém, o que eu preciso ser? Discípulo. Para que eu possa expulsar um demônio, o que eu preciso ser? Discípulo. Para que eu possa pedir a cura de uma enfermidade e determinar, o que eu preciso ser? Discípulo. Lise Aline diz: bem-vinda, Deus abençoe. Eu preciso ser discípulo. E preciso ter fé. Porque a incredulidade impede o milagre. Discípulo. Se eu sou discípulo, eu recebo poder e autoridade. E alguém poderia perguntar assim: mas não tem que ser super-homem? Não. Não tem que ser especial? Não. Não tem que ser quase um meta-humano? Não. Paula Cavalcante, bem-vinda, Deus abençoe. Tem que ser discípulo.
Eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. E pronto, acabou. Mesmo que eu seja imperfeito, falho, mesmo que eu não consiga muitas vezes fazer o que deveria, o apóstolo Paulo, escuta, agora você vai me entender. Paulo foi um homem. Pensa numa coisa que eu vou te falar. A gente fica impressionado quando a gente ora e o enfermo é curado. A gente fica impressionado quando a gente ora e o endemoniado é liberto. Pois é. Cristiane Miranda, bem-vinda, Deus abençoe. Os lenços, os aventais, os utensílios de uso pessoal de Paulo curavam e expulsavam os demônios por causa do poder e da autoridade que estava sobre Paulo. E Paulo não era super-homem. O próprio Paulo dizia o seguinte: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre à minha porta. O próprio Paulo diz a respeito de si mesmo: miserável homem que sou. Um homem que se dizia miserável era cheio de poder e autoridade. E eu fico me perguntando, eu não sei se você também vai se perguntar a mesma coisa que eu. Cadê o poder da igreja hoje? Na igreja primitiva, lá do tempo dos apóstolos, os apóstolos Pedro, João, Tiago, esses aí. Hoje tem muita gente aí usando o título de apóstolo, ok? Não tenho nada contra, respeito, tudo bem. Mas eu me refiro àquela lá, daquela época, daqueles apóstolos. Curas, milagres, prodígios, sinais eram coisas naturais. A sombra, o Pedro briguento, o Pedro que cortava a orelha do Malco, o Pedro que negava Jesus, o Pedro, a sombra dele curava e expulsava demônios. E Pedro era um homem comum. Pedro não era super-homem, Pedro era homem, mas Pedro era discípulo. Paulo se tornou discípulo, quando deixou de ser Saulo para ser Paulo, discípulo. Sabe, queridos, o que é que eu preciso ser? Discípulo. E eu oro. Aliás, eu cresci ouvindo meu pai falar isso. Sobre poder. Sobre autoridade. Sobre curas. Sobre sinais. Eu cresci ouvindo meu pai, crendo nisso e profetizando isso. E eu creio nisso. E o meu desafio é ser discípulo. Jair Jesus, bem-vinda, Deus abençoe. Então não procure, Silene Sena, bem-vinda, Deus abençoe. Não procure super-homens. Inclusive a Bíblia fala, maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é aquele que confia no Senhor. Não procure super-homens. Seja discípulo. Se trouxerem alguém para você orar, peraí que eu vou chamar o pastor, peraí que eu vou chamar o diácono, peraí que eu vou chamar o evangelista. É assim que funciona, não. Alessandra Cristina, bem-vinda, Deus abençoe. Exceto se for uma situação específica, tá? Existem algumas questões que a palavra traz para chamar os presbíteros. Aí é outra história. Daniane Melo, bem-vinda, Deus abençoe. Mas se for para orar por um enfermo, se for para expulsar um demônio, seja discípulo e faça. O que é que eu preciso ser? O que é que o Alexander tem buscado ser todos os dias? E eu já adianto para vocês que não é fácil. Discípulo. O discípulo, ele sim, tem poder e autoridade do Senhor. Não é no meu nome. Não é porque eu
estou há 740 dias nas redes sociais que eu sou alguém. Não é no meu nome. Não é na minha força. Não é no meu poder. Não é na minha autoridade. Lília Venâncio, bem-vinda, Deus abençoe. Mas é no nome do Senhor. O que é que você precisa ser? O que é que eu preciso ser? O que é que eu estou tentando há 740 dias fazer? Discípulos. Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, Marcos 16. A palavra se conecta e se completa. Jesus mandou fazer discípulos. Ele fez discípulos. O que é que eu tento fazer? Eu tento ser e fazer discípulo. Porque quem é discípulo tem poder e autoridade. Não, tem gente que tem até medo. E se eu orar por um enfermo? Ué, por que tem medo? Os sinais seguirão os que crerem. O problema é a incredulidade. Mas discípulo não é incrédulo. Discípulo tem fé. Então a minha grande missão é fazer discípulos. Mas para fazer discípulo, primeiro eu tenho que ser discípulo. E se eu sou discípulo, tem poder e autoridade. Eu quero deixar esta palavra para cada um de nós. Katsumi, seja bem-vinda, Deus abençoe. No seu caso, bom dia, né? Um fuso horáriozinho básico de 12 horas. Deus abençoe. O meu grande dever é ser discípulo, para fazer discípulo. Porque quem tem poder e autoridade é discípulo. Veja que Jesus chama os 12, arremato com esta afirmação de Lucas capítulo 9. Jesus chama os 12 e lhes dá poder e autoridade para expulsar os demônios e curar os enfermos. Poder e autoridade. Quem tem poder e autoridade? Não é o cara de gravata que está lá na frente do púlpito, não. Quem tem poder e autoridade é o discípulo. Autoridade e poder dados pelo Senhor. Mas cuidado, porque a incredulidade impede o milagre. Não deixa, de jeito nenhum, de receber o que Deus tem para a tua vida por causa da incredulidade. A incredulidade impede o milagre. Quantos deixaram de ser abençoados? Quantos deixaram de ser transformados, curados, porque não creram? Os sinais seguirão os que crerem. Uai, e se não crer? Não terá os sinais. Liana de Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Se não crer, não terá os sinais. Mas os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Até se beber uma coisa ruim, não vai lhe causar dano. Não vai ter problema. Quem tem poder e autoridade, agora você já sabe, são os discípulos. Seja discípulo, faça discípulos, e os sinais seguirão os que crerem. Deus te abençoe. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor. Tenha uma ótima noite, uma excelente quinta-feira, e o nosso encontro está marcado para amanhã, no mesmo horário de sempre, às 22h30, horário de Brasília. Deus abençoe, fiquem com Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Hélia Ramalho, bem-vinda. Deus abençoe. Até amanhã. Fiquem todos na paz do Senhor. Edneide Silva, Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.